Bom, e aqui na América Latina, minha gente? A diplomacia anda complicada, né? O presidente argentino, Javier Milei, ofendendo o presidente da Colômbia, né? A mão pesada do Nicolás Maduro na Venezuela, rasgando acordos, descumprindo promessas, afastando aliados, inclusive, até no Brasil, né? O ambiente não anda nada bom no continente, né? O Choban, em meio a tudo isso, o Chile tem passado meio ileso, né? Parece que o Gabriel Boric está meio blindado, né? É sorte dele ou ele é hábil mesmo? Eu acho que na política entre países, a gente sempre tem algum atrito, não? Sempre tem conflito, porque a gente isso tem diplomacia. Você precisa falar, você precisa fazer diálogo com outro país, e principalmente que país que você tem problema. Se todo mundo concorda com todo o assunto, a gente não precisa fazer nada, não precisa de diplomacia. Você precisa falar com um país que você tem problema. Mas essa palavra de Javier Milei não ajuda, porque ele está usando uma idioma não diplomática. É muito complicado. Quando entra o fígado na história, né, como se diz. É um estilo bem diferente, estilo de Donald Trump, que fala qualquer coisa e tudo é pessoal, não é... Mas vou falar um pouco sobre a Índia agora. A Índia tem países vizinhos complicados, como o Paquistão, por exemplo, que não tem democracia muito fraco, que foi ditadura militar mais de 40 anos. Outro vizinho, China, que tem sistema completamente diferente. Bangladesh também foi ditadura militar por mais de 30 anos. A Índia nunca comenta sobre política doméstica de outros países. Nunca. Não cria esse tipo de encrenca. Não, sim. Também a gente nunca aceita interferência na nossa política. Agora foi uma complicação com os Estados Unidos, porque uma porta-voz de Estados Unidos comentou sobre a política da Índia. A Índia reagiu com muita força. A Índia não aceita isso. A Índia não faz interferência na política de outros países, principalmente vizinhos. Você não fala mal. E não aceita também... Porque tem sensibilidade. E você não precisa... É uma lesão, eu acho que para a América Latina, aqui tem muitas emoções e tem essa questão de direita, esquerda. E a palavra que você usa com cuidado, sim? E usa mais diplomacia e não usa idioma que é ruim para as eleições, é ruim para a região, sim. Ô Valéria, e em relação à Venezuela, até o Lula, né, tem mudado o discurso, né, com críticas ao governo Maduro, né, em relação ao negócio da eleição. Será que o Macron teve alguma influência nisso? Teve por aqui, né? Eu acho que teve um efeito Macron, até porque na coletiva de imprensa depois da reunião bilateral, o Macron destacou a mudança de Lula. Mas também eu acho que teve uma pressão interna, porque esses dias eu estava entrevistando uma analista política e ela me fez uma observação que eu achei bem aguda. Se alguma coisa conseguiu fazer o Jair Bolsonaro é que a política exterior do Brasil, que antigamente era vista como algo da elite, virasse algo... todo mundo, tipo, vai para Cuba, isso não vai virar uma Venezuela. De repente, todo mundo se sentiu com força para poder opinar sobre o que está fazendo em política exterior o governo do Brasil. E então eu acho que até muitas pessoas que são do PT, da esquerda, estão vendo que o regime de Maduro não é exatamente um exemplo de... democracia. Então, o Lula já, antes das eleições, meio que se distanciou um pouquinho do regime de Ortega e agora deu essas declarações sobre a Venezuela. Eu acho que teve um efeito Macron, talvez, mas ele está vendo que eleitoralmente e com a popularidade caindo, ele tinha que falar alguma coisa, não podia... Agora, ainda sobre o Macron, você tem uma teoria sobre essa questão do Macron, né? Que ele teria a ver com... essa aproximação dele teria a ver com urânio? É isso? Então, não é uma teoria minha, é uma leitura transversal de jornais fora do som único que saiu naqueles dias de Macron abraçando árvores, de ensaio pré-wedding, de cordialidade. Nunca um país ex-colonial como França vem num país como o Brasil só para abraçar uma árvore.
nem para dar uma medalha para Raoni. Então, eu comecei a se ler um pouquinho e vamos pensar junto. 70% da eletricidade da França vem de usinas nucleares. Para botar para funcionar uma usina, você precisa de urânio, mas a França não tem urânio. Quem dava para a França urânio, principalmente, era Níger. Só que ano passado, o Níger resolveu fazer um golpe de Estado. Quem estava atrás desse golpe? A Rússia. Eles saíram aí com a bandeira da Rússia. Então, resulta que onde é que está a 8ª maior reserva de urânio do mundo? Entre nós. Entre nós, com possibilidade de virar a 5ª, ou inclusive ainda melhor. Então eu fui procurar um pouquinho de informação e eu vi que já no ano passado o embaixador da França estava se reunindo com um político que, vou dizer o nome aqui agora, não lembro, mas a pessoa que leva o programa nuclear. E estavam tentando bolar um acordo, tipo, eu te ajudo a desenvolver teu próprio programa nuclear e posso dar-te um empréstimo, né? E esse empréstimo, que seria de 3 bilhões de dólares, a garantia é que minha empresa Orano vai explotar o urânio. Houve meios de comunicação do Brasil que diziam que esse ia ser um dos 20 acordos que foi assinado. Não foi ou não sabemos. Ninguém falou nisso. Mas que o urânio estava na cabeça do Macron, temos certeza absoluta. E também vale lembrar que aqui tem em Angra, no estado do Rio de Janeiro, tem usinas nucleares. A Angra 1 precisa de renovação. A Angra 3 está bloqueada, não foi nunca acabada. Se não me lembro mal, o presidente Temer foi um dia na cadeia precisamente por desvio de verba. E então, manter essa usina fechada para evitar que tenha vazamento custa quase tanto como acabar ela. E temos o famoso submarino nuclear, dos 5 do ProSub, que é esse acordo franco-brasileiro, um deles vai ser de propulsão nuclear. E o Lula quer seu próprio submarino independente. Só que só tem 6 países no mundo que tem submarino nuclear. E são as grandes potências, a Rússia, a China, Estados Unidos, os de sempre. Né? Então, Índia, por sinal, tem um submarino nuclear. Então, tem muita coisa e a gente vai saber só futuramente se o Lula soube negociar bem e o que ele conseguiu e se realmente vai dar urânio para Macron. Bom, e falando de diplomacia, rapidamente, Michel, como é que está o imbróglio Brasil-Israel, hein? Olha, o presidente Lula continua a persona não grata por causa dos comentários comparando Israel ao nazismo, e o Brasil continua sem embaixador em Tel Aviv. O embaixador Frederico Mayer ainda não voltou, foi chamado para Brasília, ainda não voltou. Mas países não têm amigos, países têm interesses. Israel continua comprando o petróleo do Brasil. Aliás, o Brasil foi a fonte que Israel buscou em troca ou no lugar do fornecimento de petróleo do leste europeu, que foi paralisado por causa da guerra na Ucrânia. Olha que interessante, eu não sabia disso. Recorreu ao Brasil e isso fez quase dobrar o comércio exterior entre Brasil e Israel para 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Não é muito dinheiro em termos proporcionais, mas isso aí foi um salto, pelo menos em 22, 23.